Então, eu vou corrigir o exercício da última aula, que já estava quase tudo feito. E a gente vai iniciar mitose e meiose. Mitose e meiose é muito gostoso de aprender. Eu gosto muito. No ensino médio, vocês vão ver muita mitose e meiose. Então, o que vocês vão ver agora é só o básico do que é mitose e do que é meiose. E aí, no primeiro ano, vocês estudam aprofundado. E cai muito no vestibular. Muito no vestibular. Tá? Então, deem uma atenção a essa matéria. Ela é muito gostosa de aprender. Tá? Bom, calma aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Enquanto eu falei assim, gente, minha aula atrasou com outra turma, atrasou tudo. Aí eu aproveitei, eu botei um pouquinho mais tarde para pegar vídeo na internet, né? E aí por isso que eu sempre acabo marcando um pouquinho, que eu tenho esse tempinho de marcar as coisas. Bom, a gente fez algumas questões, não foi? Vocês lembram qual foi que a gente não fez? Conseguem olhar aí pra ver? Eu acho que foi a número 1 do A1 você não fez? A1, tá, deixa eu botar aqui. A1 eu não fiz. A2 eu fiz, né? Eu lembro. A1 do praticando. A3 eu não fiz. Não, a 3 eu fiz. A2, calma aí. Eu fiz A2 e A3. Ah, tá, então falta só um. Aí no praticando em casa eu não fiz também A1, não foi? Tô vendo aqui, eu acho que eu lembro. Isso, não fiz A1. Nem A2, nem A3. A 4 eu fiz? Tá, então vamos lá. Vamos fazer agora. 1. Mundo praticando. Vamos acompanhando comigo. O SCODON, o GC, o AU, GCC e AGC codificam, respectivamente, os aminoácidos. Isso aí você não tem que gravar. Eu mesmo não gravo. Não gravo que código de nome de aminoácido. Não gravo. Minha cabeça também não armazena muita informação. Também não, tá? Não dá pra gravar, gente. É muita coisa vocês gravaram na vida, né? Isso aí não é menos importante. Os aminoácidos cisteína, tirosina, alanina e serina. O códon UAG é o terminal. Então, assim, você tem que gravar sempre o inicial e o terminal. O resto, tchau e benção, tá? É terminal, ou seja, indica a interrupção do tradução. Então, ali acaba. É como se fosse o fim da linha. Um fragmento de DNA que codifica a sequência serina, cisteína, tirosina e alanina sofreu a perda da dona base nitrogenada. Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá com a sequência do aminoácido. Essa é difícil pra caramba. Eu vou ter que fazer, peraí. Deixa eu ver aqui, que de cabeça assim rápido eu não consigo raciocinar. Ah, tá. Tá bom, entendi. Olha só. Vocês conseguiram fazer essa questão? Conseguiram entender a questão? Ou achou muito difícil pra cabeça de vocês? Baboseira? Deu pra entender? Ou vocês não conseguiram entender, eu preciso explicar com... Difícil. Tá, olha só, eu imaginei, porque também achei difícil. Muito difícil, que eu fiz no livro, mas eu consegui marcar uma questão. Entendi muito bem, não. Vamos lá, olha só. Ele deu um códon aqui, ele deu um códon, né, qualquer, ele botou aí umas letras e botou os aminoácidos que seriam formados por conta desses códon. Beleza. Aí ele disse, né, aí ele falou que formou lá a cisteína, tirosina e alanina, né, foram 3 aminoácidos que se formou. E aí sofreu a perda do nona base nitrogenada, ou seja, não precisa saber se é a nona, simplesmente simplesmente sofreu a perda de algum aminoácido, certo? Aí ele fala o que acontece com a sequência do aminoácido. Um aminoácido será substituído por outro aminoácido? O aminoácido não será traduzido, ou seja, ao invés de ter 4 aminoácidos, 5, vai ter só 3. A sequência não será traduzida porque a molécula de DNA será alterada. A tradução será interrompida no segundo aminoácido. Letra B, gente. Olha só, ele fala aqui, ó, serina, cisteína, tirosina e alanina. Ele teve um problema no último códon. Ou seja, se tem problema no último códon, esses são 4 códons que ele fala, ao invés de traduzir 4 aminoácidos, vai traduzir quanto? 3.
tá? Não pode recomeçar, tá? Não vai recomeçar tudo de novo, não vai vir uma pessoa consertar ali aquilo ali que deu ruim e começar de novo, não vai. Vai traduzir só aquilo ali que deu e acabou, e vai se soltar, tá? Então é assim, deu problema em um, o que vier depois, acabou, não será traduzido, tá? Então a letra é B, 1B. Foi, deu pra entender? Ou ainda fica, meu Deus, o que ela tá falando? Karine, câmera. Oi. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tá, mas olha só. Esquece essa ordem aqui embaixo que ele deu. Ele só deu, ele jogou em cima um códon, entendeu? E aí embaixo ele deu um nome de aminoácido, qualquer. Aí ele mexeu ali pra bagunçar essa cabeça. Esquece, não foca em nome de aminoácido. Ele só quer saber, né, se vai ser traduzido quantos, ou não vai ser traduzido, ou vai recomeçar, vai ser substituído por outro, entendeu? É isso que você tem que entender da ordem. Aquilo que ele falou, ele pegou e jogou. Primeiro, esse livro tem muito erro, tá? Muito erro. O sétimo ano, gente, é erro puro. Vem faltando muita informação. Eles botam uma pergunta incompleta. Assim, eles botam A, B, aí cadê o resto? Aí na hora de assinalar, tem um monte para assinalar, mas não tem o resto. Então tem muito erro. Então esquece o nome do aminoácido. Ele só quer saber o que vai acontecer, tá? Ele só jogou ali, fez uma confusão na sua cabeça. É uma pergunta de um vestibular, provavelmente. Mas ele quer saber o que vai acontecer, tá? Esquece o aminoácido. Só que vai saber o seguinte, vai gerar 3 moléculas, porque eu tenho 4 bases. Deu problema na última, vai gerar somente 3 moléculas de aminoácido, tá? A última que ficar com defeito, tchau, não vai entrar na brincadeira, tá bom? Quem entrou? Alex, né? Posso prosseguir? Tá dando pra me ouvir? Porque eu liguei o ventilador. Tá dando pra me ouvir? Oi, Alex. Sim. Fala. Você pediu pra enviar isso aí? Pedi. Então, chegou a mensagem aqui? Não. Chegou, foi de Gustavo Martins, se não me engano, Karina. Só eu lembrando aqui agora, eu não lembro. Porque muita gente me mandou esses dias. É, Gustavo, Karine, né? E da turma de vocês só. Ah, não, Ana Júlia também. Ana Júlia. Aluna Júlia. Ana Júlia, não, Júlia. Sabe o que você faz? Vai na caixa da minha sobrinha, aconteceu isso. Vai nos enviados. Vê se não tá lá. Aí você aperta de novo pra enviar de novo. Força o envio. Tá? Normalmente quem tá me enviando agora, eu tô enviando um ok. Tá? Vamos lá, praticando em casa. Vamos pular praticando em casa. Vamos lá. O código genético é um sistema de informações bioquímicas que permite a produção de proteínas, as quais determinam a estrutura das células e controlam todo o processo metabólico. Marca a alternativa correta em que se encontra a estrutura do código genético. Então, é para dizer qual é a sequência do código genético, são as letrinhas que estão envolvidas no código genético. É isso que ele quer que você diga, tá? Essa é muito fácil, né, gente? Letra. Hein? Letra A, gente. Letra A, tá? Poderia ser letra D? Poderia também ser letra D. Outro erro aí. Por quê? Eu falei pra vocês que em alguns momentos eu tenho uracila, lembra? Trocado com timina. Vocês lembram que eu falei assim, gente? Em alguns momentos pode aparecer timina trocado com uracila. Tudo depende da fórmula do DNA. Tá? Então, estão vendo aqui que tem outro erro. Poderia ser ou letra A ou letra D, tá? Sequência aleatória. Porque a sequência ela vem aleatória, né? O anticódon que tem que vir correto. Então, é letra A ou letra D. Outro erro do livro. Marquem aí. Podem marcar A ou D juntos, tá? Ó, tinha até letra E aqui, mas tá... nem preciso ler. 2. Pode? Se estiver rápido demais, me fala.
Ó, essa questão também você não sabia fazer, não, porque eu acho que não tinha no livro, não lembro de ter explicado. O DNA, ele se diferencia do RNA, ok? Do RNA pelo açúcar e por suas bases nitrogenadas. Tá bom, a gente sabe que eles são diferentes porque é uma cópia do outro, né? Mas o anticódon é o que vai diferenciar um do outro, tá? Marque a alternativa em que se encontra uma base nitrogenada que não está presente a molécula de RNA. Ah, tá. Qual que é? Vocês sabem? Seria citosina, gente. Não, citosina, tá? Citosina. Seria citosina, porque aí nesse caso, por conta do açúcar, vai trocar, vai ser timina e uracila. Só a citosina que não vai estar, tá? Por conta do açúcar. Eu não expliquei isso. Não expliquei. Tenho certeza que não expliquei. Não expliquei porque não estava no livro. Depois eu vou explicar pra vocês, tá? Por conta do açúcar, gente, a citosina não é codificada, tá? Ela não entra na brincadeira. Depois eu explico pra vocês isso. Mas eu acho que não tinha no livro isso, tenho certeza. Não teria explicado. Não tinha, deixa eu ver aqui. Não tinha falando do açúcar. Gente, esquece o livro. Vamos fazer só pra poder dizer que tem. 3 eu não expliquei também não, né? Vamos lá. Não falei não. Sabe-se que o emparelhamento do ribonucleico obedece algumas regras, tá? Então, RNA obedece sequência determinada pelo DNA. Beleza. Baseando nisso, marca a alternativa que indica a sequência de base de RNA formada a partir de um molde. Ah, tá. Então, aqui, ele quer que você fale o ao contrário. Não é isso? Deixa eu ver, calma aí. A com T com C. Gente, tem outro erro aí. Tem outro. Qual letra vocês marcaram? Alguém conseguiu fazer essa? Tá. Sabe por quê? Tem um erro aqui feio, hein? Tá errado isso aqui. Gente, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Tá cheio de erro isso aqui. Muito erro. Marquem a letra D, por favor. Tá? E troca a ordem aí no final. Tá? Bota onde está o C, bota U, onde está o C, bota U. Não, peraí, onde está o C, bota U, onde está U, bota C. Tá? Só trocar a ordem. Finge que nada aconteceu, não tem erro. Vamos seguir pro livro do divisão celular, tá? Senão vai ficar muito perdido. Por isso que eu vou passar uma revisão pra vocês depois desse conteúdo. Tô achando muito fraco. Podemos? Divisão celular? Posso? Vou desligar o ventilador, tô atrapalhando. E abram os ouvidos. Vamos lá, é a parte mais gostosinha de aprender. Sim. Façam silêncio, desliguem aí o microfone que eu vou explicar. Olha só. A célula, ela se divide o tempo todo. Deixa eu virar pra mim. Se escreve como? Só um minutinho. Depois eu falo com você. Um L com 2 L. Um só. Nora. Um só. Tá certo isso aqui que eu fiz? Tá. A divisão celular, Gustavo Câmara, Júlia Câmara, Tamires Câmara, Alex Câmara, Maria Eduarda Câmara, Bianca Câmara, Vitor César Câmara e Yuri Câmara. Guilherme também. A divisão celular acontece o tempo todo. Tá? Presta atenção no que eu vou falar. Tá dando pra ver, eu tô te vendo? Ela consiste em fazer você crescer. Então, ela vem a crescer um corpo de um indivíduo. Ela vem a formar gametas de um indivíduo. E ela vem para curar alguns defeitos do indivíduo. Então, exemplo. Eu me cortei. Sei lá, me cortei meu braço, né? Mas cortei superficial. Daqui a uma semana ou mais, aquele cortezinho vira uma casquinha e logo em seguida eu nem percebo. Pega um sol, aquela manchinha sai, né? Nem percebo, certo? Por que isso acontece? Porque o nosso corpo faz divisão celular o tempo todo. Até entrando nisso, é um dos motivos de gerar um câncer, né? O que é um câncer? Nada mais é que um erro na divisão celular, né? Então, um dos motivos do câncer é esse. Deu um problema numa célula, né? A célula, ela é programada para morrer, então, a partir de um tempo, ela morre para poder nascer uma outra célula nova, tá? E aí, deu um problema nessa célula que está nascendo, né? Que a gente chama de apoptose, quando ela nasce de novo.
E aí, uma célula defeituosa vai gerar várias células defeituosas. Por isso que o câncer se espalha tão rápido. Porque a gente vai ver que a célula se divide muito rápido, tá? É muito rápido. Então, e é muito difícil você tirar uma célula. Por isso, normalmente, quando uma pessoa está com câncer, é retirado ou o órgão inteiro, quando está tomado, ou uma parte do órgão. Ou faz uma raspagem. Por quê? Porque tem que tirar a célula defeituosa. Ah, tem 30 células defeituosas, você tirou 29, aquela uma vai virar mais uma 30, depois 60, depois, enfim, vai dobrando, tá? Porque as células, a gente vai ver, por mitose, ela sempre gera de 2 em 2, tá? Deixa eu ligar de novo o ventilador, tô morrendo de calor. Então vamos lá, eu vou virar pra vocês e a gente vai entender como é que acontece isso. Antes da gente começar a falar de divisão em si, a gente tem que relembrar alguns conceitos, tá? Então aqui a gente tem, né, uma célula, somente com algumas partes. A gente já sabe que tem núcleo, tem carioteca, isso aí eu não vou repetir não, só vou lembrar. Tem os poros, né, nucleares, que faz conexão do núcleo com o citoplasma da célula. Tem a cromatina, tem o nucleolo, nucleoplasma, retículo endoplasmático, ribossomo. Isso aí eu não vou me adentrar porque a gente sabe sobre isso aí, tá? Vamos falar em mitose. Preste atenção no que eu vou falar. Existe uma diferença entre mitose e meiose, tá? Por isso que os nomes são diferentes. A mitose, preste atenção assim, grava. A mitose, ela é responsável pela divisão de células somáticas. Como assim somática? São aquelas células que são responsáveis pelo seu crescimento. E tudo. Exemplo, a pessoa está grávida e a criança está crescendo, não está na barriga da mãe? Por que ela está crescendo? Porque as células estão se dividindo por mitose. A pessoa é uma criança, tem 1 ano, daqui a 10 anos ela está com uma altura muito boa. Por que ela está crescendo? Porque as células se dividiram por mitose, tá? E por aí vai. Então, a mitose, ela acontece para sempre. Quando você envelhecer, claro que vai dar uma reduzida na mitose, até porque você já não precisa crescer tanto, mas as suas células precisam ser renovadas, tá? Então, mitose é células somáticas, diferente de meiose. Meiose é células que vão formar os gametas, tanto masculino quanto feminino. Então, o espermatozoide e óvulo vão ser formados através da meiose. E depois que eles são formados, eles vão crescer através da mitose. Porque mitose é crescimento e meiose formação de gametas, tá? Bom, professora, como é que uma célula se divide, né? Como é que ela vem a se dividir? Presta atenção, tem que gravar nomezinho, não tem jeito. Isso aqui é muito importante para a biologia. É que nem célula, se você não sabe célula, você não sabe o resto, tá? Então vamos lá. Existem umas fases e uns nomes que a gente tem que aprender agora. Aqui a gente tem uma foto de uma célula sofrendo mitose. Antes de eu ler que é mitose, eu sei que é mitose. Por quê? Porque a mitose é uma célula mãe, que a gente chama de célula mãe, né, que é a primeira célula. Ela gera 2 células filhas, que são idênticas à mãe. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Calma aí. Deve travar o computador, né? Porque tudo trava. Vamos lá. É uma célula mãe, tá? Idênticas, as filhas são idênticas às mães, com o mesmo número de cromossomo, tá? Então, como é que acontece isso? A primeira fase é a intérfase, tá? Depois, com o tempo, vocês pegam esse nome. O que acontece na intérfase? O DNA que está aqui dentro, reparem, se vocês olharem bem, tem um núcleo cheio de DNA, né? O DNA que está ali dentro, ele é assim, olha, fininho, né? A gente viu que o DNA, ele é fininho, ele é muito fino. O que acontece? Esse DNA, ele não pode ficar fino assim, porque na hora de dividir, vai romper. Se romper, você vai ter um problema no seu DNA, que vai carregar para o resto da vida e não tem cura, tá? Então, o próprio corpo entende isso e faz um mecanismo para que ele não se quebre. Então, como é que acontece esse mecanismo, tá? Primeira coisa, na intérfase, o DNA, ele se multiplica. Então, se eu tenho, sei lá, 20 filamentos de DNA, ele vai se multiplicar e eu vou gerar 40. Por que eu vou multiplicar? Porque no final eu tenho que ter a mesma quantidade do início, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, na intérfase ocorre a multiplicação, né? Ele começa a se dividir em vários, tá? Eu só dei um exemplo aqui do número, tá? Não necessariamente precisa ser esse.
mas ele vai se multiplicar, o DNA vai se multiplicar para poder fazer com que as células filhas tenham a mesma quantidade que a mãe, tá? Além disso, nessa fase, ocorre a duplicação dos centríolos. Vocês lembram quem são os centríolos? Não, provavelmente não, porque eu vou desenhar, né? Porque eu sou uma artista plena. Eu tenho um núcleo e eu tenho lá vários DNA, a gente sabe disso. Aqui fora do núcleo, a gente tem uma organela, uma das organelas que se aprende no 8º ano, são os centríolos. O que os centríolos fazem? Ó, eu só tenho um centríolo, tá? Um centríolo dentro de uma célula. Esse centríolo, ele se multiplica, então ele vira 2 centríolos, tá? Então, na intérfase, quando a célula vai se dividir, ela sabe que vai se dividir, ocorre aqui dentro duplicação do DNA e duplicação do centríolo. Beleza. Depois que passou essa fase, vem a segunda fase, e é muito rápido. Eu tô falando devagar, mas tudo acontece muito rápido, tá? A gente dá nome aos bois para ficar mais fácil de entender. Vem a prófase. O que é a prófase? Eu falo que a prófase e a metáfase são os principais de uma divisão celular. A prófase é quando aquele filamento de DNA, aquele negócio fininho de DNA, ele começa a ser compactado, né? Ou seja, ele deixa de ser fininho, ele é grande e fino, ele se torna curtinho, ó, e gordinho, tá? E ele vira um cromossomo. Então, cromossomo e DNA é a mesma coisa, tá? Leva a informação genética. O que diferencia eles pelos nomes é que quando é DNA, ele é fininho e longo. Quando ele é cromossomo, ele é compactado, curtinho, né? E gordinho. Para que isso, professora? Para quando ocorrer a divisão, ele não se rompa. Então, você imagina, eu tenho uma linha de costura. Se Gustavo Martins puxar de um lado, eu puxar de um outro para poder, sei lá, dividir alguma coisa, o que vai acontecer com a linha? Ela vai começar a se romper. Não vai se romper? Ela vai se romper. Agora, se eu tenho uma corda, né, e Gustavo Martins puxa de um lado, puxa de outro, não vai se romper, tá? Então, não pode vir a se romper. Por isso que eles são compactados em cromossomo, tá? Bom, então tem um cromossomo. Beleza. Agora eu tenho DNA compactado em cromossomo e eu tenho 2 centríolos. Estou começando a caminhar no meu processo de divisão. Tá. Depois que o DNA ele é compactado, o núcleo que envolve, a carioteca que envolve esse núcleo, ele é desfeito, tá? Ele é desfeito para poder apresentar o DNA, porque não tem como correr divisão se tem aquele núcleo protegendo. Além dos núcleos desfeitos, todas aquelas organelas que a gente já estudou, a gente já viu, começa a ir embora. Fica na célula somente os centríolos, estão divididos, e os DNA que estão compactados em cromossomo, tá? E aí a carioteca do núcleo se desfaz, tá? Depois que ocorre isso, né, a gente vai para metáfase. O que é metáfase? A palavra metáfase te lembra meio, né? Por isso que é metáfase, meio, tá? Como é que acontece isso? Quando tem agora o meu cromossomo exposto, ou seja, sem uma carioteca protegendo, né? Quem que vai trabalhar agora? Os centríolos. Os centríolos que estavam lá, ó, estavam lá no cantinho, eles vêm cada um para um lado, ó. Vem cada um para o lado. Os cromossomos que estavam tudo espalhados, eles começam a ficar alinhados, sozinhos eles fazem isso. Eles começam a ficar alinhados um embaixo do outro, tá? Os centríolos, eles liberam uma prolongação com os braços e pega cada cromossomo, se agarra em cada cromossomo, tá? Ele se agarra no centrômero. O que é centrômero? É o meio, ó. É o meio, calma aí. É o meio. Opa, tá horrível meu desenho. É o meio de cada... Ai, tá horrível, né? Mas fiz, tá bonito. É o meio de cada cromossomo. O meio de cada cromossomo tem uma bolinha, que é ali que vai se agarrar os centríolos, tá? E aí, a gente vem para outra fase, que é a anáfase. Olhem para cá. Na anáfase, ocorre o puxamento de cada um do cromossomo para um lado, ó. Eles se puxam para o lado, tá? Então, assim, não precisa ler, só olhar para a imagem que vocês lembram.
puxa um cromossomo para cada lado. Quando os cromossomos já estão em cada lado, tá? Depois que ocorreu esse puxamento, vem a telófase, que é a outra fase. O que a telófase faz? Os centríolos que estão em cada lado agora, ó, volta a ter um só, tá vendo? Ó, cada um ficou em um lado, voltou a ter um só. Eles encurtam os seus braços, tá? Eles relaxam. Trabalhou, agora vai relaxar. Vai vir uma membrana, vai envolver os cromossomos. E os cromossomos deixam de ter esse aspecto de cromossomos e voltam a ter um aspecto de DNA. E aquelas organelas que tinham sumido, elas começam a reaparecer cada uma de um lado, para ocorrer a citocinese. O que é a citocinese? É quando ocorre aqui, ó, um enforcamento da célula, se dividindo a célula em dois. A gente chama de anel, tá? Ocorre aqui, ó, um anel vem aqui, ó, e enforca a célula e divide ela em duas. Agora eu tenho cada lado de uma célula, eu tenho a mesma quantidade de DNA que eu tinha aqui, ó. Por que eu tenho a mesma quantidade? Porque aqui, ó, o DNA se multiplicou para quando tiver aqui, ó, conseguir dividir. Agora deixa eu falar outra coisa antes que vocês surtem. Calma aí, vou apagar aqui. Vocês repararam, não devem ter reparado, que eu desenhei a todo momento, e no livro também está desenhado, assim, ó. Calma aí. Vocês repararam que tá assim? Um X? Olhem pra cá, ó. Eu tenho um X aqui e eu desenhei um X aqui. Por que eu desenhei esse X? Vocês sabem? Ou imaginam? Hein, gente? Ó, preciso ouvir mais de vocês. Dizer que tá viva, sinalizar. Por que tá? Então, eu vou explicar. Quando a célula... Quando a célula, ela se multiplica e os DNA... o DNA se multiplica e o DNA fica compactado, eles sempre vão se compactar em dois, ó. Dois. Um vai se unir com o outro formando um X. E no meio deles fica o centrômero, que é onde, ó, o centríolo vai se agarrar para puxar, tá? Por que eles fazem isso? Porque eles fazendo isso, a célula não precisa esticar tanto, porque senão não ia caber. Imagina, um monte, um do lado embaixo do outro, né? Agora de 2 em 2, a célula não precisa esticar tanto. E na hora de dividir, ó, esse aqui, ó, vai para um lado. Esse aqui vai pro outro, tá? Fica a mesma quantidade para cada célula, tá? Então aqui, ó, que parecia ter um só, no final eu tenho a mesma quantidade de DNA para cada célula. Isso aqui de ter um colado com o outro, a gente chama de cromossomos homólogos, ou seja, eles são iguais em si, tá bom? Professora, eu não entendi nada, tô surtando, muita informação na minha cabeça, não tem problema, eu tenho a força e eu vou resolver, tá? Primeira coisa, deu pra entender? É muita informação, não é? Mas deu pra entender? Pelo amor de Jeová, fala assim, sim, eu consegui entender. Vocês não vão conseguir gravar o nome. Não vão conseguir gravar o nome. Não vão. Eu sei que não vão. Agora não. Com o tempo consegue gravar. Eu entendo, tá? Porque eu demorei muito tempo para gravar esses nomes. Não na faculdade, né? Para da escola, né? Mas vocês têm que entender como é que acontece esse processo. Agora eu vou fazer mostrar pra vocês um vídeo. Calma aí, está no meu Facebook. Deixa eu sair do Facebook. Acho que é esse aqui. Calma aí, gente. Tá aparecendo pra vocês? Não tá aparecendo não, né? Tá aparecendo... Ah, tá aparecendo. Tá, esse vídeo é uma animação mostrando em 3D o que eu acabei de falar pra vocês. Não vai estar os nomes, somente a animação. Tá? Então vocês observem como é que uma célula se divide. Espero a internet colaborar. Eu vou narrando, tá? Porque, né, eu sou de Gêmeos, adoro falar. E, gente, nesse aqui não. Não, nesse aqui não. Massinha não. Tá doido? Ué, gente, cadê meu vídeo? Deixa eu dar pausa aqui. Bom, vamos lá. Começar. Então, eu tenho uma célula. Deixa eu... Gente, microfone. Repare.
E aí, ó, ela tá se dividindo, ó. Foi cada um do DNA pro meio e puxou pro lado. Eu vou voltar porque eu não consegui dar pausa pra falar. Calma aí, meu mouse tá muito ruim. Tá tudo ruim hoje, calma aí. Para, Durão. Ué, gente, porque o negócio não tá querendo parar. Para. Deixa eu usar o mouse do meu notebook mesmo. Tá. Então, olha só, eu tenho uma célula aí. Estão observando uma célula? Ó, isso aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui que vocês estão vendo, ó, já ocorreu a duplicação dos centríolos, tá bom? Tá vendo esses bracinhos aqui? Turma? Tá vendo esses bracinhos aqui? Então, esses bracinhos estão começando a ficar prolongados. Aqui dentro tem o nosso DNA, né? Que é o núcleo, tem DNA. Esse DNA vai ser condensado em cromossomo. Repare que em volta não tem mais nenhuma organela, porque elas já se fizeram todinha. Ah, só ficou a principal, aqui ó, nossa estrela. E o nosso núcleo que vai se desfazer. Então, reparem. O núcleo se desfez. Apresentou o cromossomo. Eles foram para a linha do Equador, que é no meio. E aí os centríolos começaram a prolongar os bracinhos para poder puxar cada um para cada lado. Ó, encostou no centrômero deles e puxou cada um para cada lado. Agora eu tenho duas células com a mesma quantidade, com a mesma quantidade de DNA em uma e a outra, tá? E aí voltou a se fazer o núcleo protegendo o DNA, que vai voltar a ter a forma que ele tinha antes. Os centríolos voltaram para essa posição e tiraram aquele bração que eles tinham, né? Eles encurtaram o braço. E eu volto a ter as minhas organelas. Que aqui não mostrou, mas eu volto a ter as minhas organelas de antes. Ah, vou me dividir. Aqui, ó. Aqui mostra a foto real. Ela se dividindo, ó. Ó. É muito rápido, tá vendo? Ó, aqui tá mostrando bonitinho os cromossomos, ó. É muito rápido. Agora você imagina uma dessa célula aqui, ó. Ficou defeituosa. Opa, tive um defeito nessa célula aqui. Essa aqui vai se dividir em mais duas. A outra vai se dividir em mais duas. E aí vai gerar... Olha como o câncer cresce muito rápido, gente. Tá vendo, ó? Se dividindo em várias, ó. Vocês entenderam como que o câncer... Eu não sei se é porque pra mim é tão fácil, né? Eu também não sei. Mas vocês entenderam como que o câncer, ele se espalha tão rápido? Porque uma célula se divide tão rápido. Então, aquilo ali, gente, é muito rápido. É muito rápido. Então, no final, eu tenho duas, não tenho? Duas. Gerei duas. Ó, de uma, gerei duas. Essa aqui, que gerou duas, vai gerar mais duas. Aquela lá, outra, vai gerar mais duas. Essas quatro, essa vai gerar duas, essa vai gerar duas, essa vai gerar duas, essa vai gerar duas. E aí, vira uma cascata de célula defeituosa, tá? Porque teve erro em só uma, que gerou várias outras ruins, tá? E aí vai virar um padrão. Não tem como consertar, é um efeito dominó. Errou um, já era. Tá? É isso que acontece com câncer, qualquer um tá sujeito a ter isso. Beleza? Bom, agora a gente vai entender meiose. Na próxima aula eu vou explicar melhor, tá? Porque vai ficar apertado, mas eu quero explicar isso bem explicadinho. Deixa eu virar para vocês aqui a tela. Na meiose, formam-se os gametas, espermatozoide e óvulo, tá? O processo de meiose é o mesmo que mitose. É o mesmo. Só que agora aqui a diferença é o seguinte. Na mitose, de uma célula mãe, eu gero duas células filhas idênticas à mãe. Na meiose, não. Na meiose, de uma célula mãe, eu gero 4 filhas não idênticas à mãe. Então, mitose. Uma célula gera 2 idênticas à mãe. Meiose. Uma célula mãe geram 4 células filhas que não são idênticas à mãe. Gente, microfone. O processo é o mesmo. Eu não vou ler porque é o mesmo processo. Só que muda duas coisas. Tá? Muda duas coisas. Primeiro, na prófase. Duas coisas. Não tem interfase, tá? Não tem interfase. Não tem aquele... A interfase é um descansamento, né? A célula vai começar a condensar. Não tem interfase. É mais rápido do que mitose. E eu tenho o crossing over. Quem sabe inglês aí? O que é crossing over?
Hein? Vocês não gostam de inglês? Pratica o inglês agora, Guilherme. Mete ver. Quero ver. Cadê? Crossing over. Vocês não gostam de inglês? Vocês preferem inglês que biologia? Quero ver agora. No... Tá ouvindo não, né? Ah, fala, Gustavo. Gasta seu inglês. Gente, liga a câmera aí, ó. Tô vendo um monte de aluno sem câmera. Crossing over. Crossing over. É o que, Gustavo? Se mistura? Crossing over é uma troca. É uma mistura, uma troca. Tá? Crossing é uma mistura, troca. O que acontece aqui? Presta atenção. Olha como é que o nosso corpo é perfeito e inteligente. Eu tenho um cromossomo, não tenho? Que eles ficam assim, não ficam? Eu falei pra vocês isso? O que é crossing over? Se a meiose vai gerar gametas, né, e gerar espermatozoide, um filho é idêntico ao outro. Então, por exemplo, minha mãe teve eu e minhas duas irmãs, que são gêmeas, elas duas. Mas se vocês olharem pra mim e pra elas, vocês vão falar assim, nada a ver. O meu cabelo é meio liso com enrolado, delas é totalmente enrolado. Eu sou morena, elas são claras. O rosto é diferente, tudo é diferente. Se não houvesse crossing over, a gente seria igual. Então seríamos um monte de Aretusa, um monte de Gustavo, um monte de Guilherme, tudo muito igual. Não imagina, olhar pra cara de Guilherme toda vez, gente, um monte de Guilherme, olha que derrota. Né, Guilherme? Olha que tristeza, um monte de Guilherme. Né? Né, Guilherme? Imagina um monte de Guilherme. Quem é Guilherme? Quem é Guilherme? Liga a câmera pra gente ver. Liga a câmera pra gente ver. Olha só, imagina eu olhar pra cara de Gustavo Martins, um monte de Gustavo Martins. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Seria perfeito nada. Brincadeira. Olha só. O que o crossing over faz? O que o crossing over faz? O crossing over, gente, ele troca um pedaço do material genético. Olha só, esse pedacinho aqui troca com esse pedacinho aqui, ó. Então eles vão se encostar e ele vai dar um pedacinho dele pra ele e ele vai dar um pedacinho dele pra ele. Professora, só aqui? Não, pode acontecer aqui. Pode acontecer no meio. Então eles trocam. Eles quebram um pedaço deles e trocam com o outro. Pra quê? Pra ter variabilidade genética. Para as pessoas não serem idênticas. Porque se as pessoas fossem idênticas, uma doença ia cometer todo mundo. Então, por exemplo, coronavírus, que alguns pegam, né, e ficam muito ruins, outros não. Se todo mundo ficasse ruim, fosse padrão, todo mundo ia ficar ruim, porque seriam idênticos, o sistema imunológico seria o mesmo, a forma física seria a mesma, tá? Mas graças ao crossing over, não acontece isso, tá? Mas só acontece na meiose. Oi. Não. Não, os gêmeos ainda ocorrem crossing over, tá? Vai acontecer qualquer coisa, porque o crossing over é para gerar os gametas masculino e feminino, tá? Vai acontecer crossing over de qualquer forma ali. Aconteceu antes de gerar os gêmeos, aconteceu o crossing over. Só que eles são diferentes. O sistema imunológico deles vão ser diferentes, tá? Não vão ser idênticos. Se eu não tivesse crossing over, eu teria idênticos, pessoas idênticas, com o mesmo DNA. Igual, DNA igual. Tá? Não teria nenhuma misturinha ali, seria idêntico, tá? Então, graças ao crossing over, o DNA não é igual de ninguém, nem dos gêmeos, tá? Só pra acabar aqui, eu não vou explicar tudo não, só pra acabar, porque senão vai ficar muito tarde, eu falo muito, vai ficar muito tarde. Eu quero te falar só mais uma coisinha. Na meiose, a gente tem meiose 1 e meiose 2, a gente vai aprender na próxima aula, meiose 1 e meiose 2. A menina tem meiose 1 no começo da vida e meiose 2 depois que ela tem a primeira menstruação. O menino, ele tem meiose 1 e meiose 2 para sempre. Então, ele tem desde que ele nasceu meiose 1 e meiose 2. Tá? Acontece meiose 1 e meiose 2 nele. Na menina, não. Por quê? Pensa comigo. Se meiose forma gametas e a menina só vai produzir o óvulo depois da primeira menstruação, ela não pode ter meiose 2.
né? Então ela só vai ter meiose 2 quando ela menstruar pela primeira vez. Dali em diante ela vai ter meiose 2. A meiose 2 dela vai voltar a ser interrompida quando ela entrar na menopausa, porque ela não vai produzir mais óvulos, então não tem por que ter meiose 2, tá? O menino não. O menino ele tem meiose 1 e meiose 2 do início ao fim. Então ele produz espermatozoide do início ao fim da vida. Tá com 100 anos de idade. 100 anos de idade ele ainda é fértil, tá? Ah, ele tem 1 ano de idade. Claro que ele não vai engravidar com ninguém com 1 ano de idade, porque o espermatozoide dele não é maduro o suficiente, mas tem. Diferente da menina, tá? Da menina, ela só vai ter meiose 2 quando ela tiver a menarca, que é a primeira menstruação. E aí a meiose 2 volta a ser interrompida quando ela tiver a menopausa, que é a última menstruação. Entenderam? Na próxima aula eu vou explicar parte por parte da meiose com mais calma. E aí no final a gente compara mitose e meiose. E eu explico pra vocês porque a gente só tem um óvulozinho, e os homens têm 30 milhões de espermatozoides de uma vez só. Tá bom? Deixa para próximos capítulos, tá? Não procure no Google, deixa a professora explicar pra vocês. Então é isso, gente. Vou deixar a próxima aula, senão vai ficar muita coisa hoje. São 12h20, senão vai acabar 1h da tarde, ficar muito pesado, tá? Aí na próxima aula eu tiro dúvidas, enfim, tá? Então, ó. Grande beijo do gordo. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tchau, Guilherme. Tchau, Tamires. Não vai ter. Não vai ter, só quando terminar. Só quando terminar o módulo, tá? Tchau. Me manda foto quem não mandou. Tchau.